Olá, tudo bem? Eu sou Denise Marata, designer de sobrancelha há praticamente 20 anos, né? Como eu esbocei num vídeo que eu deixei só para a gente entender o que é uma profissão e o que nós fazemos, hoje eu inicio falando um pouco da história do design de sobrancelhas. Vou pegar um auxílio aqui para a gente conseguir entender o que é a história, ou qual é a importância dessa história, por que é importante eu saber, para eu entender de onde vem a minha profissão, eu vou me dedicar a essa profissão, se um cliente perguntar, você vai saber responder, porque existe sim as pessoas que acabam perguntando, tem uma determinada curiosidade em saber da história da sua profissão. E é interessante saber, até mesmo porque ajuda a entender um pouco a evolução dessa prática, né? Que ela não iniciou-se agora. Algumas pessoas acham que foram os 10 últimos anos, 20 últimos anos, não. A gente já tem aí um convívio com essa visão da expressão do olhar com sobrancelhas há muitos anos, né? Há décadas. Né? Então aqui relata-se ao longo do tempo que primeiramente sobrancelhas elas representam um papel importante na harmonia facial. Então eu preciso de ter esse acesso à prática porque ela vai me ajudar com a harmonia facial. Né? Então é o que mais impacta quando você olha para uma pessoa é o olhar dela. Nos anos 20 as sobrancelhas eram finas e retas ou curvadas para baixo, confirmando um olhar dramático, que já era daquela época, né? A mulher já não tinha, ela já começava a despontar algumas presenças, com maquiagem, uso de cosméticos, né? Então já veio aí com essa demarcação de uma sobrancelha mais dramática. Aí a gente vem passando aí para a década seguinte, as sobrancelhas passaram a ser arqueadas, né? Finas, eram comum até remover totalmente ela, raspando mesmo, ou pinçando, removendo tudo, e desenhar com lápis e ficar bem marcada. Já na década de 40, ela trouxe a busca de naturalidade, já começa aí a modificar, você vê que de década em década já vai modificando. Uma naturalidade, um desenho mais natural, deixando ela como ela vem, né, que a gente nasce com esse formato, então ela começa a deixar. No começo era mantido essa parte mais grossa, e aí afinava-se a parte externa. Então ela estava já começando a manter uma naturalidade, essa é a diferença. Nos anos 50, destacaram-se por sobrancelhas cheias num formato de circunflexo, aquele acento, né? Até hoje brincam, falam, é o símbolo da Nike. Então, era muito comum e demarcar com um lápis também, para deixar mais forte, dependendo do que fosse fazer. Era muito comum em cinema, para deixar aquele olhar marcado mesmo, né? Com presença. E aí, nos anos 60, o design de sobrancelha, ele chegou com uma perfeição. A moda era design bem marcado, com os fios bastante alinhados, né, escovadinho, bem alinhado, marcado, tinha um comprimento mais longo, então quem não tinha desenhava, completava com lápis, então ali ficava bem marcado. Então isso já é um sinal de que já começa a se criar um novo propósito com o design de sobrancelhas, né? Apesar de não ter o nome na época como essa profissão, eram cabeleireiros, maquiadores que ajudavam ali, ou até mesmo a própria pessoa que aprendia a fazer suas sobrancelhas. Então é muito interessante que a gente vê aí que em 6 décadas ela mantém, modifica e volta para algum momento, né, da história, a colocar de novo aquele formato de desenho. Aí na década de 70 a gente já vem também com a tendência de limpar apenas os cantos externos, mantendo uma base grossa, cheia, e usava-se também longas e fios bem aparados e penteados. Além de pentear, eu aparava com uma tesoura. Então ele ficava bem aparadinho. Então aí você já vê que já entrou uma outra técnica junto, uma outra tendência para modificar o design de sobrancelhas, né? Então já vem com uma diferença. Já nos anos 80, foi bastante rock and roll. Então já vem com aquela rebeldia, né? Um período que a mulher já começa a se expressar muito, né? Com maquiagem, com roupa, a personalidade, então já traz isso do rock, né? Então os fios eram arrumados, mas tinha aquele rebelde, deixava
meio assim espalhadinho, ou penteava mais para cima, né? Tinha uma expressividade, mas mantendo também o natural dela, né? Das sobrancelhas. Já nos anos 90, a tendência é apenas limpar as sobrancelhas, né? Os fios se mantinham desenhados a longo, o design natural. Então, o que mostra? Que já vem aí com, né, mantendo já a naturalidade de um período para cá, né? Evitando-se remover totalmente as sobrancelhas ou fazer um desenho muito fino. Em 2000, retoma-se o uso de sobrancelhas finas e arqueadas. Olha só que interessante, né? A gente vê isso no início, lá, séculos 20 e 30, e em 2000 volta essa moda de novo. Então, a gente vai e volta na linha do tempo com o designer, né? O que faz isso, né? Isso a gente para pensar. É uma moda, né? Uma estabilidade, a mulher olha, volta, vê revistas, então volta essa tendência, porque volta novelas também, se a gente for analisar, a gente ainda segue muito o que acontece em novelas, em filmes, então a gente acaba aderindo, né, e criando novas tendências. Então, as sobrancelhas são finas e arqueadas, com um côncavo bem marcado. Por quê? Para dar para diminuir a sobrancelha, e aí vai mantendo aquele destaque, né? O côncavo bem marcado, a sobrancelha bem fina, os olhos já ficam bem expressivos, né? Já vai falando um pouquinho aí dessa coisa da modernidade, maquiagem, sobrancelhas, né? A gente já pega mais isso. E a partir de 2010 não há mais nenhum tipo de tendência, né? É única, as sobrancelhas são mais marcadas e modeladas, já entra a técnica de microbonder, micropigmentação, que já facilita para quem não tem crescimento de pelos ou teve alguma queda de pelo por doenças, problema de saúde. E é isso que é o interessante, porque a gente percebe que ainda existe, né, algumas pessoas que mantêm a sobrancelha mais fina, outras mais grossas, outras com mais naturalidade, mas o que pega nos últimos anos é manter a naturalidade e tentar refazer as sobrancelhas ou corrigi-las com esses procedimentos, com a rena, com o design, e aí tentar fazer essa modelagem, esse design com mais perfeição, chegar mais perto de deixar natural, que não fique tão forçado, saindo um pouco da tendência das sobrancelhas muito marcada, muito escura, né? Já vai aproximando da cor do cabelo, vendo o tom de pele, ver se vai dar certo esses procedimentos. Então é bem interessante, né? Porque a história só vem nos mostrar que essa profissão, você escolhendo essa profissão de design, de sobrancelhas, você tá trazendo junto uma história rica, né? Que ela faz total parte da história da mulher, na beleza, no dia a dia, no autocuidado. É muito importante saber isso, porque se você quer ser um profissional, você precisa entender da história do que você está trabalhando, para você passar segurança para os seus clientes, para você mostrar como você entende do assunto, você vai comparar, você vai falar, nossa, só essa sobrancelha é assim, lembra tal década, essa daqui é assim, mas você gosta, né? Ter um diálogo com ela primeiramente, né? Conversar, entender o que a cliente quer. E você sabendo dessas estruturas, dessa história e esse período, você vai conseguir chegar a entender o que a sua cliente realmente quer e conseguir chegar próximo do trabalho que ela deseja, né? Então a gente encerra aqui esse conteúdo. Para o próximo a gente vai falar de materiais, quais materiais eu uso, como que eu compro, como utilizar, como higienizar. Então tenham uma boa aula e muito obrigada.